Boa noite, professora. Boa noite, colegas. O meu grupo ficou com o tema Incidência da Insanidade Mental. O grupo está composto por mim, pelo Denis e pela Juliana. Boa noite a todos. A gente vai falar um pouco agora sobre a insanidade mental do acusado, que estão previstos nos artigos 149 a 154 do CPP. Quanto à inadequação da expressão insanidade mental, a rigor, não é somente a eventual ausência de uma possível sanidade mental que será o objeto do exame, mas sim qualquer forma de distúrbio mental poderá ser estudada e indicada pelo expert, desde que tenha potencial para interferir na capacidade do autor do fato de compreendê-lo e desejá-lo, no caso do dolo, ou ainda de prever a sua ocorrência e de poder tentar evitá-la, no caso da culpa. Mesmo que a possível doença não pareça afetar a capacidade intelectual do sujeito, o mais prudente é que o exame seja feito para que a dúvida seja resolvida por especialistas e qualquer traço de eventual nulidade seja afastado. Quanto à adequação da expressão integridade mental, o próprio artigo 149 do CPP utiliza uma expressão mais fiel do conteúdo na análise médica, integridade mental. Por íntegro, nesse contexto, entende-se são, saudável, ou seja, absolutamente compatível com o que se espera de uma pessoa normal que possa compreender exatamente o que se faz, as razões pelas quais o fez e que tinha condições de não fazê-lo. Assim, qualquer dúvida a respeito dessa integridade deverá motivar a decisão que instaure o respectivo incidente processual. O artigo 149, ele diz: quando houver dúvidas sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará de ofício o requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico legal. Quanto à dúvida e à presunção de inimputabilidade, o exame deverá ser solicitado exclusivamente pelo juiz, excluindo qualquer possibilidade de uma autoridade policial ou judicial de solicitar. A dúvida de que o autor possui algum distúrbio pode ser originada de qualquer circunstância relacionada à sua conduta ou à sua personalidade, desde que esteja retratada nos autos e não tenha sido autodeclarada pelo acusado. Geralmente, os indícios de inimputabilidade são apresentados na forma de prova testemunhal ou documental, apresentados por parentes ou conhecidos, e em documentos ou laudos médicos que retratam o diagnóstico da ausência da sanidade mental do autor. Na fase policial, é fato que a autoridade policial é facultada de reclinar a representação no tocante à insanidade mental, mas isso não significa que as pessoas citadas no artigo 149 também não podem fazê-lo na fase inquisitorial. Ou seja, havendo dúvidas sobre a integridade mental do investigado, acusado, o procedimento poderá ser realizado por decisão espontânea do juiz ou a pedido não apenas da autoridade policial, como também do Ministério Público e do próprio investigado por meio do seu defensor, conforme prevê o artigo 149 do CPP. E quanto ao andamento do inquérito policial, a melhor interpretação é a que aplica analogicamente o parágrafo 2º do artigo 149, para se possibilitar a suspensão também do trâmite da investigação quando for determinada a realização do exame, excepcionando-se eventual diligência urgente. A gente vai agora para o próximo tópico. Não cabimento do recurso. A Lei Processual Penal não prevê o cabimento de recurso contra a decisão que instaura o incidente de insanidade. No entanto, ela pode ser desafiada no curso do processo por habeas corpus, mandado de segurança, correição parcial ou embargos de declaração, desde que os respectivos pressupostos legais sejam observados. Da decisão que indefere a instauração ou da que homologa a insanidade mental, há entendimento minoritário de que caberia apelação. Vou falar também sobre o local de realização do exame e a dispensabilidade da internação. Seria realmente mais apropriado que o réu preso fosse sempre analisado em um ambiente hospitalar, isto é,
sem características de penitenciária. Afinal, pode ser que ele venha a merecer uma medida de segurança mesmo, ao invés de uma pena privativa de liberdade. Para o réu solto, o exame deverá ficar a cargo da preferência do Instituto Médico Legal. O prazo máximo, ausência de limite em tese e alterações legislativas. A juntada de quaisquer documentos que sejam interessantes para a solução do exame também deverá ser admitida. Eventualmente, algum assistente técnico também poderá apontar a necessidade de um exame mais demorado. A regra é que a duração máxima seja de 45 dias e nada impede o magistrado de fixar um prazo menor do que esse para a conclusão dos trabalhos. Como exceção, não há limite de tempo. Boa noite. Bom, eu vou abordar um pouquinho aqui do tema geral sobre a incidência da insanidade mental. Esse é um ato processual que ele visa instaurar e aferir a insanidade mental do acusado, ou seja, no momento ali da prática do crime ou durante ali o curso do inquérito policial ou da ação penal. Esse ato processual, ele é uma avaliação que é feita pela justiça, mas é tudo baseado numa perícia médica, tem toda uma avaliação médica ali para que ele dê o laudo, né, para saber o que tá acontecendo. E é nessa perícia que vai apontar se o criminoso tem ou não os transtornos mentais e se ele tem essa compreensão da gravidade ali do ato que ocorreu. E deve haver ali nos autos a plena certeza de que o réu, no momento da prática do crime, ele tinha essa capacidade, dessa integridade mental, se ele estava numa capacidade mental plena ou não, ou só parcial. E isso deve ficar bem claro lá nos autos, ou então durante o curso do processo. E por que isso tem que ficar de forma bem clara? Porque a doença mental, ela pode ser acometida ali durante o curso da ação penal ou não. E é nesse momento que geralmente gera uma certa dúvida sobre a integridade mental do acusado. E aí o juiz, ele tem que determinar, né, a realização de um exame médico lá pelo médico perito, que ele vai alegar lá se ele tem ou não a doença, se ele está ou não fora da sanidade mental dele. E o juiz, ele vai suspender os atos do processo até que o réu ele fique restabelecido, ele volte à sua sanidade mental. Porque a maioria dos autos, ela depende da plena capacidade, né, do acusado. Porque principalmente na fase interrogatória, porque ele não deve ter dúvida ali na fase interrogatória sobre a integridade mental ali do acusado. Gente, uma outra questão aqui que é muito importante ressaltar é que a instauração do incidente de integridade ou da insanidade mental, ela não suspende o prazo prescricional. Essa é uma dúvida muito frequente, mas ela não suspende. Ela suspende o processo penal e não o prazo. O processo penal, sim, ele é suspenso até que o réu ele esteja totalmente restabelecido da sua sanidade mental. Então, o prazo prescricional, ele continua correndo normalmente. Bom, e um outro aspecto aqui importante também é sobre o restabelecimento ali do acusado, sobre a internação dele. O acusado, ele poderá ser mantido em um estabelecimento hospitalar adequado, né? Assim como está lá no artigo 41 do CP e no 682 do CPP. E ele vai ficar lá até que ele se restabeleça totalmente a sua sanidade mental. E é possível também que o tratamento dele seja providenciado ali pelos seus familiares de forma particular, desde que o juiz fique ali fiscalizando a evolução do caso ali do processo do restabelecimento dele.